Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 15, capítulo 187. Uzumaki Naruto vence. Após Shiranui e Gema verificar a situação de Rock Lee, ele anunciou a vitória de Naruto. Afinal, Naruto ainda estava consciente e conseguia até ficar de pé, mas Rock Lee havia perdido completamente a consciência e desmaiado. Ficou claro quem havia vencido e quem havia perdido. Nesse instante, Gai chegou ao campo e pegou Rock Lee, que estava inconsciente no chão. Lee, você conseguiu. Você fez um ótimo trabalho. Gai chorou amargamente e, ao mesmo tempo, chamou a equipe médica para levar Rock Lee embora. Gai-sensei, o Lee está bem? Naruto também correu até lá e perguntou. Em pouco tempo ele já conseguia correr e pular novamente. Sua aparência anterior, quase morta, não podia ser vista de forma alguma. Essa capacidade de recuperação deixou Gai com inveja. Está tudo bem, Lee está apenas exausto. Os ferimentos em seu corpo não são graves e ele se recuperará em breve. Gai enxugou as lágrimas, deu um tapinha no ombro de Naruto e disse, Naruto, obrigado por permitir que Lee demonstrasse todo o seu potencial. Que bom que Lee está bem. Naruto coçou a cabeça e disse, Gai-sensei, eu também sou amigo do Lee, e quase perdi para ele. O Lee confiou na própria força, então não precisa me agradecer. Gai chorou ainda mais alto ao ouvir as palavras. Ele simplesmente abraçou Naruto e caiu em prantos. Naruto, Gai-sensei, por favor, me deixe ir. Naruto se esforçou, mas não era páreo para Gai e não conseguiu se libertar de jeito nenhum. Nas arquibancadas, Kakashi riu ao ver a aparência de Naruto. Naruto, você precisa aguentar firme. Kakashi pensou com um sorriso irônico. Ele também já havia passado por algo parecido. Ele só podia desejar tudo de bom para Naruto. Logo na primeira partida, o público sentiu que valeu a pena comprar o ingresso. Em seguida teve início a segunda partida. Shikamaru contra Shino. No fim, esse suposto exame Chunin conjunto quase se tornou um exame exclusivo de Konoha. No segundo exame, a maioria dos genins era de Konoha. E agora era a terceira prova. Com exceção de Temari e Gaara, 2 ninjas de Sunagakure, os outros 8 eram todos de Konoha. Houve 5 partidas, cada uma com a participação de ninjas de Konoha. Quanto à luta entre Shikamaru e Shino, o efeito visual foi bem menos empolgante do que o da luta anterior entre Naruto e Rock Lee. Após o campo ser reparado com o poder da liberação de terra pelos ninjas de Konoha, Shikamaru e Shino iniciaram sua luta. Um lutava com a inteligência, o outro dependia de seus insetos e de uma presença extremamente discreta. A luta não foi nada grandiosa. Antes que o público pudesse se empolgar, a batalha já havia terminado. No final, Shikamaru venceu Shino. Shino não perdeu em força, mas em inteligência. Ele foi enganado por Shikamaru. O público comum não conseguiu entender, mas os ninjas presentes, especialmente os Junins, viram o que havia acontecido. Eles admiravam Shikamaru e achavam que ele realmente havia herdado o QI de Shikaku. Se estivessem no lugar de Shino, a menos que pudessem derrotar Shikamaru facilmente, provavelmente seriam eles a perder no final. A mente de Shikamaru era realmente muito flexível. Muitas vezes eles precisavam pensar cuidadosamente por um longo tempo para entender as pequenas ações de Shikamaru alguns minutos antes. E foram essas ações aparentemente involuntárias conectadas em série que permitiram a Shikamaru vencer. Mas as deficiências de Shikamaru também foram expostas durante essa batalha. Ou seja, seu poder bruto era bem mediano. Ele também tinha muito pouco chakra. Estava quase exausto após a luta. Na verdade, essa não era uma falha de Shikamaru. O povo do clã Nara realmente não era muito bom em termos de reserva de chakra. É claro que isso acontecia porque eles eram comparados com ninjas de outros clãs. Em comparação com os civis, eles ainda eram muito bons. Partida 3, Yuga Hinata contra Yuga Neji. 2 competidores, por favor, venham ao palco. Shiranui e Gema ainda estava relembrando a batalha de agora há pouco. Comparado com a competição de força bruta entre Naruto e Rock Lee, ele preferia a luta entre Shikamaru e Shino, onde o mais fraco venceu o mais forte com sua inteligência. E quanto ao motivo? Claro, isso se devia ao fato de ele não ter absolutamente nenhuma maneira de ganhar nada com a partida anterior. Além de achar que aqueles 2 genins eram realmente incríveis, ele não tinha nenhum outro sentimento. Mas depois de assistir à luta de Shikamaru, ele sentiu que aprendeu algo com ela. E este jogo promete ser emocionante. Afinal, os 2 ninjas do clã Hyuga provavelmente usarão o punho gentil do clã Hyuga. O que um forasteiro como ele poderia aprender? Ele só conseguia observar, maravilhado. Mas aqueles ninjas que não tinham visto o punho gentil do clã Hyuga poderiam observar atentamente o estilo de luta dos ninjas Hyuga. Eles poderiam adquirir alguma experiência com isso. Ao menos, se encontrarem um ninja do clã Hyuga no futuro, estarão um pouco preparados. Svi. 2 figuras aterrissaram no campo. Vocês 2 estão prontos? Shiranui e Gema perguntou. Hinata e Neji assentiram com a cabeça, e seus olhares permaneceram fixos um no outro. Nesse momento, Neji estava relembrando memórias do passado. Ele se lembrou de como aquelas pessoas da casa principal o haviam tratado e de como seu pai havia perdido a vida em vez de Yashi. Tudo isso fez com que ele olhasse para Hinata do outro lado da rua com um pouco de ódio nos olhos. Já que você está pronto, vamos começar. Após o anúncio de Shiranui e Gema, ele usou a técnica de cintilação corporal para deixar o campo num instante. Capítulo 188. Nas arquibancadas. Nesse momento, Yashi disse para Anabi, que estava sentada ao seu lado. Anabi, observe com atenção. Este é um duelo entre 2 dos melhores jovens ninjas do nosso clã Hyuga. Seja sua irmã ou Neji, ambos são gênios raros. Você precisa aprender com eles, entendeu? Anabi assentiu com a cabeça e observou atentamente a batalha que havia começado no campo. 8 trigramas, 32 palmas.
8 trigramas, 32 palmas. Hinata e Neji usaram a palma dos 8 trigramas simultaneamente. Eles se bombardearam mutuamente, anulando os ataques um do outro. 8 trigramas, palma de vácuo. Hinata saltou para trás rapidamente e lançou Neji para o alto com uma só palma da mão. Neji desviou do 8 trigramas, palma de vácuo de Hinata. Nós dois aprendemos os mesmos movimentos, você não pode me vencer. Neji gritou com um olhar feroz e ao mesmo tempo, desferiu uma série de ataques com ambas as mãos. Irmão Neji, eu não vou perder para você. Hinata esquivou-se e ao mesmo tempo concentrou o chakra na palma da mão para usar novamente o 8 trigramas, palma do vácuo, o que encurralou Neji. 8 trigramas, 64 palmas. Um padrão de 8 trigramas se formou sob os pés de Hinata e 64 palmas envolveram Neji. Nesse momento já era tarde demais para Neji revidar com os mesmos 64 golpes de palma. 8 trigramas, céu giratório. Neji abriu as mãos e uma grande quantidade de chakra jorrou de seu corpo no instante. Seu corpo inteiro girou para formar um campo defensivo absoluto, bloqueando 64 golpes de Hinata. 8 trigramas, 64 palmas. Após Hinata usar as 64 palmas, seu corpo ficou um pouco rígido por um breve momento. Neji aproveitou a oportunidade e usou os mesmos 64 golpes para atacar Hinata. 8 trigramas, céu giratório. Em resposta, Hinata também usou o céu giratório para bloquear os 64 golpes de palma de Neji. As centenas de espectadores nas arquibancadas os aplaudiram calorosamente. Essa partida foi muito mais emocionante do que a anterior entre Shikamaru e Shino, mas aos olhos dos Junins, a luta entre Shikamaru e Shino foi ainda mais emocionante. Mas as pessoas comuns só prestam atenção às mudanças externas. Eles não acharam a luta entre Shikamaru e Shino tão maravilhosa em comparação. A disposição dos 8 trigramas no chão e o céu giratório cobrindo uma área certamente tinham uma aparência fabulosa. Independentemente do ponto de vista, foi muito mais emocionante do que a partida anterior. A vista e os efeitos sonoros eram incríveis. Hinata vai vencer. Nas arquibancadas do lado dos competidores, quando Ryozuki viu que o golpe 64 palmas de Neji foi bloqueado por Hinata com o céu giratório, ele disse com um sorriso no rosto: parece que Hinata ficou mais forte do que há um mês. Ino também assentiu com a cabeça e disse: vamos lá, Hinata. Karin gritou bem alto. Ao mesmo tempo, depois que Hinata bloqueou os 64 golpes de Neji com o golpe celestial giratório, ela abriu as mãos e uma grande quantidade de chakra jorrou de seu corpo. 8 trigramas, punhos de leão gêmeos. Um chakra azul formou 2 cabeças de leão nas mãos de Hinata, que rugiram e dispararam em direção a Neji. Neji, que acabará de usar o céu giratório, não podia usá-lo novamente naquele momento. Ele só podia fazer o possível para resistir aos punhos gêmeos de leão de Hinata, mas o poder desse golpe era muito maior do que os golpes que Hinata havia usado antes. Após um instante, Neji não conseguiu resistir e foi arremessado para longe. Quando ele estava no ar, Hinata usou mais 2 ataques poderosos para derrubar Neji com força no chão. Bum! Uma nuvem de fumaça subiu. Neji tossiu algumas vezes de dor, depois abriu os olhos e olhou para o céu azul. De repente, pareceu-lhe ver o rosto do pai a aparecer no céu. Pai, eu te decepcionei. Após terminar de resmungar, ele inclinou a cabeça e desmaiou. Svi! Hinata pousou em frente a Neji, verificou e constatou que ele havia acabado de desmaiar, e ficou aliviada. Ela tinha batido levemente na cabeça de Neji e estava um pouco preocupada. Ela quase pensou que tinha matado Neji. Felizmente, Neji tinha acabado de desmaiar. Hyuga Hinata vence. Nesse momento, Shiranui Gema apareceu ao lado de Neji. Ele examinou Neji, confirmou que ele não podia mais lutar e anunciou Hinata como a vencedora. Ao mesmo tempo, ele chamou uma equipe médica para levar Neji embora. Nas arquibancadas, Anabi pulou de alegria. Minha irmã é ótima. Ao lado de Anabi, Yashi acenou com a cabeça, sorrindo. Então ele olhou para Anabi, que estava animada, e franziu a testa novamente. Como Hinata era tão excelente, os anciãos do clã certamente lhe pediriam para ser o sucessor da próxima geração do clã. Dessa forma, Anabi teria que ser marcada com o selo da maldição do pássaro enjaulado. Ao pensar nisso, Yashi ficou dividido. Casa principal, casa filial. Yashi esfregou a testa triste. Sentiu uma onda de emoções negativas. Nesse momento, ele viu Hinata, que estava de volta às arquibancadas, se jogar nos braços de Ryozuki e seu rosto escureceu. Espere. Ryozuki. Yashi de repente teve uma ideia e seus olhos brilharam. Se Hinata se casar com alguém de fora, ela não será a próxima herdeira da casa principal, então Anabi não precisará ser marcada com o selo da maldição do pássaro enjaulado? Yashi sentiu como se tivesse encontrado uma solução. Mas ele não sabia como convencer aqueles anciãos a concordarem em deixar a excelente Hinata se casar com Ryozuki, embora Ryozuki também fosse muito excepcional, e até mesmo tivesse aprendido ninjutsu de espaço-tempo, como a técnica do deus voador do trovão, no fim das contas. Ele estava apenas no nível de um Jounin de elite. Apesar de os Jounins de elite já serem considerados fortes, eles não seriam vistos com grande respeito pelos anciãos do clã Hyuga. Além disso, Ryozuki nasceu como um civil, sem nenhum poder por trás dele. Yashi podia imaginar que se propusesse essa ideia, os anciãos da casa principal certamente se oporiam à sua decisão. Naquela época, se ele, o líder do clã, não fosse capaz de forçar os anciãos do clã a concordarem de outra forma. Que problemático. Seria ótimo se esse pirralho fosse um pouco mais forte. Yashi pensou consigo mesmo. Antes disso, ele era a última pessoa que queria que Hinata ficasse com Ryozuki. Mas agora, diante da possibilidade de suas 2 filhas serem marcadas com a marca da maldição do pássaro enjaulado, sua atitude mudou completamente e ele começou a apoiar Hinata e Ryozuki. Capítulo 189.
Se Ryozuki tivesse força de nível Kage, Yashi seria capaz de persuadir os anciãos do clã a concordarem com o casamento de Ryozuki com Hinata. Afinal, mesmo que Hinata se case, ela ainda será filha de Yashi. Ela também será a irmã mais velha do chefe do clã Hyuga no futuro. Com esse status, quando o clã Hyuga estiver em apuros, eles não terão vergonha de pedir ajuda a Ryozuki no futuro. Portanto, Yashi certamente poderia usar o argumento de ter um aliado de nível Kage para convencer os anciãos do clã. A maioria das pessoas acredita que o clã Hyuga possui um status elevado em Konoha. Mas, na verdade, a situação do clã Hyuga é bastante embaraçosa. Sempre se considerou o clã número 1 de Konoha. Mas, na verdade, não existe sequer um ninja de nível Kage no clã Hyuga. O clã número 1 de Konoha realmente não faz jus ao seu nome. Portanto, havia uma grande probabilidade de que esses anciãos do clã pudessem ser persuadidos. Nesse aspecto, Yashi estava confiante. Mas Ryozuki ainda não estava no nível Kage. Ele tinha potencial para alcançar o nível de Kage. Mas quando exatamente ele alcançaria o nível Kage? Alguns anos depois? Ou 10 anos depois? O que Yashi precisava era de força para convencer imediatamente os anciãos do clã. Não é potencial futuro. Só posso adiar o máximo possível. Espero que esse garoto consiga alcançar o nível Kage o mais rápido possível. Yashi olhou para Ryozuki e percebeu que ele estava cercado por 3 garotas. Seu rosto imediatamente voltou a ficar sombrio. Ele gasta tempo e energia com mulheres o dia todo. Desse jeito, quando é que ele vai alcançar o nível de Kage? A próxima luta é Sasuke contra Gaara. Ryozuki virou a cabeça para olhar para Gaara, que não estava longe. Parecia que Gaara não conseguia esperar mais. Seus olhos estavam cheios de intenções assassinas. O pequeno panda não pode esperar mais, disse Ryozuki com um sorriso. No segundo seguinte, Gaara olhou repentinamente para Ryozuki e o encarou com um olhar assassino. Seu oponente não sou eu. Ryozuki apontou para Sasuke ali. Este último também olhou para Gaara com espírito de luta. Apresse-se. Depois que eu te derrotar, terei que lutar contra Ryozuki. Sasuke parecia confiante. Não parecia que ele considerasse Gaara uma ameaça. Ao ver isso, Gaara olhou para Sasuke com um olhar feroz no rosto. Próxima luta, Uchiha Sasuke contra Gaara. 2 concorrentes, por favor, venham ao palco. No campo abaixo, o examinador-chefe Shiranui Gema gritou bem alto. Svi, um pouco de areia voou para o ar. Gaara apareceu em campo. Descer. Ele gritou friamente com Sasuke. Você está com tanta pressa para perder para mim? Sasuke zombou. Ele saltou das arquibancadas, aterrissando firmemente no campo. Vocês dois estão prontos? Shiranui Gema olhou para os dois e perguntou. Eu vou te matar, e depois vou matar aquele Ryozuki, disse Gaara, indiferente. Ryozuki, você é muito arrogante. Mas o único que pode derrotar Ryozuki sou eu, Uchiha Sasuke. Vocês dois se deram muito bem. Por que me envolveram nessa conversa? Ryozuki parecia confuso. Um dizia que o mataria, o outro dizia que o derrotaria. Porque ambos o estavam visando. Ryozuki olhou para os 2 rapazes sem dizer uma palavra. Início da partida. Shiranui Gema anunciou isso em voz alta e, em seguida, retirou-se para a lateral do campo. À primeira vista, esses 2 pirralhos pareciam difíceis de lidar. Shiranui Gema não queria permanecer na arena sofrendo sem motivo. No confronto anterior entre Naruto e Rock Lee, as consequências foram maiores do que em uma luta entre Junins especiais. Ele se perguntou como aqueles pirralhos tinham sido treinados. Por que todos eles eram tão fortes? Sasuke usou seu Sharingan no instante em que o examinador anunciou o início da luta. Observou-se um tomoe no olho esquerdo e 2 tomoes no olho direito, o que o deixou com uma aparência ainda mais sinistra. Por outro lado, Gaara transformou instantaneamente um pouco de areia em shurikens de areia e as lançou em direção a Sasuke. Esse cara não precisa de selos de mão para usar ninjutsu. Sasuke confiou na excelente capacidade de visão dinâmica do seu Sharingan para evitar os shurikens de areia enquanto se aproximava de Gaara. Quando a distância estava ideal, Sasuke rapidamente formou selos de mão, lançando uma enorme bola de fogo em direção a Gaara. Liberação de fogo, grande técnica da bola de fogo. Bang! Com um estrondo alto, a bola de fogo atingiu a areia, causando uma violenta explosão. Gaara, que estava atrás da areia, saiu completamente ileso. A areia se dispersou, mas Gaara percebeu que Sasuke havia desaparecido. Onde? Ele olhou em volta. No segundo seguinte, liberação de relâmpago, falsa escuridão. Sasuke apareceu acima da cabeça de Gaara e usou um ataque de relâmpago contra Gaara, que estava abaixo. Barreira de areia. Gaara ergueu o braço e, instantaneamente, um grande pedaço de areia bloqueou o topo de sua cabeça. Mas no instante seguinte, a lança relâmpago lançada por Sasuke penetrou a camada de areia e, após atravessá-la, atacou Gaara abaixo sem perder força. Gaara observava friamente, sem qualquer intenção de se defender. Bingo! Um brilho de alegria surgiu nos olhos de Sasuke. Mas no segundo seguinte, o que? Ele ficou surpreso ao ver a areia voar repentinamente da cabaça atrás de Gaara para bloquear sua lança de relâmpago. Como? Ele obviamente não usou nenhum ninjutsu. O que aconteceu com a areia? Sasuke não conseguia entender o que havia acontecido, mas seu ataque de fato fora bloqueado pela areia de Gaara. O ataque falhou e Sasuke então desviou da areia que Gaara lançou, movendo-se em alta velocidade para evitar o ataque, enquanto procurava uma oportunidade para atacar novamente. Ele ainda tinha mais um golpe, que era o Chidori que havia aprendido com Kakashi. Esse movimento foi um ninjutsu de liberação de relâmpago de rank A. É mais poderoso que a liberação anterior de relâmpago, falsa escuridão, e possui um poder de penetração maior. Ele acreditava que nem mesmo a areia na cabaça atrás de Gaara poderia bloquear o Chidori. Conforme a luta prosseguia, Sasuke descobriu que a areia na cabaça atrás de Gaara parecia bloquear automaticamente alguns de seus ataques.
Aparentemente não tinha nada a ver com a consciência subjetiva de Gaara. Mas se os ataques forem rápidos o suficiente, a areia que defende Gaara ativamente não conseguirá acompanhá-los. O Chidori é extremamente rápido. Sem o Sharingan, nem mesmo o próprio usuário consegue acertar o alvo com precisão. Isso mesmo. Posso usar o Chidori. A areia do Gaara definitivamente não vai conseguir acompanhar minha velocidade. Sasuke sentiu que havia descoberto a fraqueza de Gaara. Sua areia defensiva parecia invencível, mas na verdade sua fraqueza era muito óbvia. A questão crucial era se ele tinha velocidade suficiente para explorar essa fraqueza. Sasuke não possuía nenhuma técnica de taijutsu que lhe permitisse mover-se tão rápido a ponto de ser invisível a olho nu, como os 8 portões internos. Mas, no momento em que ele usar o Chidori, sua velocidade de deslocamento em linha reta não será muito menor do que a de Rock Lee, que havia aberto o 5º portão. Com essa velocidade, contanto que encontre uma oportunidade, ele pode derrotar Gaara com um único golpe e encerrar essa batalha imediatamente. Agora, o essencial era encontrar essa oportunidade. Em seguida, Sasuke começou a importunar Gaara, testando a areia na cabaça atrás dele repetidamente, procurando entender seu funcionamento. O que está acontecendo? Por que esse descendente do clã Uchiha continua rondando esse ninja de Tsunagakure? Anda logo. Não estamos aqui para ver você jogar. Por que eles não estão lutando? O que está acontecendo? Você não disse que o descendente do clã Uchiha é muito forte? Porque tenho a impressão de que ele não é tão poderoso quanto os 2 ninjas da primeira luta. Que Uchiha, acho que ele não faz jus ao seu sobrenome. Com certeza, todos os Uchiha estão mortos. Só sobrou um Uchiha, então eu não deveria ter esperado nada. No auditório, o público que inicialmente estava ansioso para ver o descendente do clã Uchiha, viu apenas Uchiha Sasuke correndo pela plateia como um macaco. Eles reclamaram, desapontados. Inicialmente, apenas algumas pessoas isoladas expressaram sua insatisfação em voz alta, mas posteriormente cada vez mais pessoas começaram a reclamar, sentindo-se insatisfeitas. O próprio Sasuke ouviu as queixas dessas plateias e ficou muito ansioso. Ele queria provar que, mesmo sendo o único Uchiha restante, o clã Uchiha ainda era glorioso. Mas se ele continuar a procrastinar assim, essas pessoas provavelmente se esquecerão da glória do clã Uchiha. Que droga! Como essas pessoas se atrevem? Sasuke cerrou os dentes, e o único tomoe em seu olho esquerdo girou loucamente. Originalmente havia apenas um tomo em seu olho esquerdo, mas nesse momento o segundo tomo se solidificou gradualmente. Após alguns segundos, o segundo tomoe em seu olho esquerdo estava completamente solidificado. Naquele instante, Sasuke sentiu que o chakra em seu corpo havia aumentado drasticamente e ao mesmo tempo, sua visão, antes desequilibrada, tornou-se repentinamente equilibrada. É agora. De repente, Sasuke percebeu uma falha em Gaara. Essas defesas automáticas de areia paravam por um instante após se defenderem do último ataque. Essa pausa foi extremamente curta. Se fosse o Sasuke que não tivesse 2 tomoes em ambos os olhos, talvez ele não tivesse percebido. Mas nesse momento Sasuke, que havia despertado com sucesso 2 tomoes em ambos os olhos, descobriu essa falha. Liberação de relâmpago, Chidori. Sasuke bateu com o pé direito na parede da arena e com um estalo a parede de concreto rachou no instante em que ele pisou nela. No segundo seguinte, uma onda de chakra relâmpago se concentrou em sua mão, produzindo um som penetrante como o canto de 1000 pássaros. Num instante, Gaara sentiu como se sua pele, protegida pela armadura de areia, estivesse sendo picada por agulhas. Quase inconscientemente, Gaara imediatamente se cercou de uma grande quantidade de areia, formando uma bola de areia que o protegia firmemente. Svi! Com um relâmpago, Sasuke, que estava a centenas de metros de distância, apareceu diante de Gaara no segundo seguinte. O Chidori em sua mão direita perfurou a defesa absoluta de Gaara. O Chidori, com seu forte poder de penetração, chegou a ferir Gaara dentro do escudo de areia. Neste exato momento, Gaara soltou um rugido furioso, como o rugido de uma fera ferida, e uma aura aterradora emanou dele. Svi! Sasuke recuou alguns metros num instante. Ele olhou para Gaara com desconfiança. Que diabos está acontecendo com esse cara? Nesse instante, Sasuke pareceu sentir que algum monstro terrível estava prestes a despertar do corpo de Gaara. A palpitação aterradora fez com que ele instintivamente optasse por recuar. Nas arquibancadas, ao perceber que alguns ninjas vestidos como Anbu começaram repentinamente a formar selos de mão, os cantos da boca de Ryosuke se curvaram levemente em um arco. Finalmente está começando, murmurou para si mesmo. O que está começando? Ino, apoiando-se nos braços, perguntou com curiosidade. Não é nada, eu te levo de volta mais tarde, disse Ryosuke. Justo quando Ino e os outros se perguntavam por que Ryosuke queria mandá-los de volta primeiro, penas de repente flutuaram no céu. É claro que essas penas não eram penas de verdade, mas uma ilusão criada por Genjutsu. Quem usou Genjutsu? O que aconteceu? Nada bom. É um ataque inimigo. Os rostos dos ninjas de Konoha presentes no local mudaram em choque. Alguns Junins reagiram rapidamente, mas ainda assim era tarde demais. Nas arquibancadas mais altas, o terceiro Hokage e o quarto Kazekage, que estavam conversando e rindo até agora, já não estavam mais em harmonia. Este último mantinha o primeiro como refém. Rasa, você sabe o que está fazendo? Sarutobi Hiruzen observou essa cena com uma expressão sombria. Ele havia descoberto que foram ninja de Tsunagakure que lançaram um ataque contra Konoha. Mas Sarutobi Hiruzen não conseguia entender por que Tsunagakure faria isso. E onde eles tiraram a confiança para fazer isso? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 190. Kazekage. Hehe. Sarutobi-sensei, você realmente envelheceu. Orochimaru zombou. Ele segurou Sarutobi Hiruzen nos braços e saltou para o telhado num instante.
Ao mesmo tempo, os 4 integrantes do grupo de Oto, sob o comando de Orochimaru, também apareceram instantaneamente nos 4 cantos do telhado. Ao mesmo tempo, eles usaram a formação das 4 chamas violetas, cobrindo todo o telhado com a barreira para que as próximas ações de Orochimaru não fossem interrompidas. Sarutobi-sensei? Ao ouvir isso, Sarutobi Hiruzen ficou atônito por um instante. Imediatamente depois, ele olhou para o quarto Kazekage, incrédulo. Você é Orochimaru? Orochimaru zombou e revelou seu disfarce. Ele tirou o chapéu de Kazekage da cabeça e revelou suas verdadeiras intenções. O quê? É o Orochimaru? Orochimaru, um rebelde de nível S? Como ele pôde fingir ser o Kazekage? Nada bom. O Lord Hokage foi sequestrado por Orochimaru. Isso é terrível. Do lado de fora da barreira, os Zambu encarregados de proteger Sarutobi Hiruzen olhavam com solenidade para Orochimaru, que havia revelado sua verdadeira aparência dentro da barreira. O verdadeiro quarto Kazekage talvez não ferisse Sarutobi Hiruzen, pois teria escrúpulos em seu coração. Mas um rebelde como Orochimaru não teria escrúpulos. Afinal, ele era um rebelde de Konoha e já havia desenvolvido inimizade com Konoha. Como diz o ditado, quem anda descalço não tem medo de perder os sapatos. Mesmo que Orochimaru realmente mate Sarutobi Hiruzen, o que Konoha poderá fazer com ele? No máximo, eles poderiam aumentar sua recompensa. Mas só isso. Eles não podem usar todas as suas forças para caçar Orochimaru pelo mundo inteiro, podem? E mesmo que Konoha quisesse, não seria capaz de fazer isso. Afinal, muitas vilas ninja estavam de olho em Konoha. Todas as vilas ninja dos outros 4 grandes países desejavam que o poder de Konoha enfraquecesse. Se Konoha realmente enviar um grande número de ninjas para caçar Orochimaru, as outras 4 vilas ocultas certamente aproveitarão a oportunidade para agir. Orochimaru, que diabos você está fazendo? Sarutobi Hiruzen perguntou com uma expressão sombria. Naquele momento, ele se arrependeu de ter deixado Orochimaru ir embora tão facilmente. Quando Orochimaru foi preso por seu crime na vila, Sarutobi Hiruzen era muito mais jovem do que agora, e sua força ainda estava no auge naquela época. Se quisesse, Orochimaru não conseguiria fugir de Konoha naquele momento. Mas Sarutobi Hiruzen teve misericórdia e deixou Orochimaru ir. Como resultado, após 10 anos, Sarutobi Hiruzen finalmente estava prestes a pagar por seus atos daquela época. O que eu quero fazer? Orochimaru mostrou sua longa língua com um sorriso debochado, fazendo Sarutobi Hiruzen sentir náuseas. Sarutobi Hiruzen não sabia se havia cometido algum erro ao ensinar Orochimaru a se tornar um rebelde. Esqueça a rebeldia, Orochimaru chegou a aprender e criar vários ninjutsus repugnantes. Um propósito, hein? Provavelmente porque eu não gosto de coisas que não se movem. Sarutobi Hiruzen ouviu com pontos de interrogação na cabeça. Não gosta de coisas que não se movem? O que isso significa? O que Orochimaru aprendeu fora desses últimos anos? Ele havia se tornado tão filosófico agora? Ele não conseguia entender absolutamente nada do que Orochimaru queria dizer. Orochimaru olhou para Sarutobi Hiruzen com desprezo. A Konoha atual é como um moinho de vento imóvel aos meus olhos. Quero que gire em vez de vê-la sem vida como está agora. Orochimaru explicou suas ideias cuidadosamente a Sarutobi Hiruzen, mas Sarutobi Hiruzen ainda não entendia nada. Orochimaru queria que o moinho de vento girasse? O que isso tinha a ver com ele, Sarutobi Hiruzen? Por que mantê-lo como refém? Além do mais, ao observar os ninjas de Tsunagakure e Konoha lutando lá embaixo, Sarutobi Hiruzen não conseguia mais entender. Orochimaru, você é realmente louco. Sarutobi Hiruzen só conseguia pensar que Orochimaru havia enlouquecido. Ele havia realizado muita pesquisa sobre o corpo humano ao longo dos anos. Talvez ele tenha mexido no próprio corpo e, acidentalmente, tenha prejudicado o cérebro. Foi por isso que surgiram essas ideias estranhas. Que moinhos de vento, que imóveis. É tudo conversa fiada. Será que estou louco? Talvez. Orochimaru balançou a cabeça em sinal de desapontamento. No fim, seu querido professor não conseguiu compreender seus verdadeiros pensamentos. Orochimaru ficou muito desapontado. Mas ao mesmo tempo isso também fortaleceu o pensamento de Orochimaru. Sarutobi-sensei, você já está muito velho. Muito velho para acompanhar esta época. Svi. Diversas figuras apareceram fora da formação das 4 chamas violetas nesse momento. O que está acontecendo? Por que você não está resgatando o Lord Hokage? Não, estas são as 4 formações da chama violeta. Nosso povo não tem como quebrá-las. Depressa, pensem em uma solução. Precisamos resgatar o Lord Hokage. Na verdade, acho que não precisamos fazer nada. O terceiro Hokage é o Hokage mais forte. Ele pode lidar facilmente com Orochimaru, certo? Ao ouvirem o discurso do Anbu, os outros Junins presentes se entreolharam, como se estivessem se perguntando quem era aquele idiota. Será que alguém poderia realmente pensar, ingenuamente, que Sarutobi Hiruzen era o Hokage mais forte? Só porque estava escrito assim no livro didático da escola ninja, ele era realmente o Hokage mais forte? O jovem Sarutobi Hiruzen poderia, de fato, derrotar Orochimaru com facilidade. Mas Sarutobi Hiruzen já estava velho. Não é que os ninjas fiquem mais velhos e mais fortes. Pelo contrário, uma vez atingido o auge, a força de um ninja só tende a diminuir com a idade. Sarutobi Hiruzen está na casa dos 70 anos este ano. Ele já passou do auge de sua carreira. Quanto mais enfrentar Orochimaru agora, até mesmo alguns Junins causariam problemas a Sarutobi Hiruzen.
Portanto, se eles dessem ouvidos a esse Anbu e simplesmente observassem do lado de fora sem fazer nada, seria como mandar Sarutobi e Hiruzen para a morte. Não é bom. Muitos inimigos apareceram de repente nos arredores da aldeia. Nesse momento, um Jounin especial apareceu de repente e disse ansioso: será que é Sunagakure e aqueles ninjas de Otogakure? Nara Shikaku olhou para o homem e perguntou. Esse Jounin em particular assentiu e disse: é verdade, mas a maioria deles é de Sunagakure, e também há muitas cobras grandes. Nem preciso dizer que Orochimaru deve ser o responsável por aquelas cobras enormes. Orochimaru era o melhor do mundo no manejo de cobras. Primeiro temos que deter esses intrusos. Deixo isso com você. Nara Shikaku contou aos Anbu presentes, depois reuniu os outros e correu em direção aos arredores da vila. E quanto à segurança de Sarutobi e Hiruzen? A segurança da vila é mais importante agora, assim como para o Lord Hokage. Ele simplesmente lhe desejaria boa sorte. De qualquer forma, mesmo que permaneçam aqui, não conseguirão romper a formação das 4 chamas violetas. Portanto, seria melhor investir mais energia no outro lado. Ao menos eles serão capazes de proteger a aldeia e os civis, certo? Observando Nara Shikaku e os outros partirem, os Anbu que permaneceram ali se entreolharam em silêncio por um instante. O que fazemos agora? Perguntou alguém. Vamos apenas observar. O Lord Hokage certamente pode matar Orochimaru. Afinal, ele é o Hokage mais forte. O Anbu de antes disse. Eles tinham confiança em seu terceiro Hokage. Os outros refletiram por um instante e assentiram em concordância. Então eles apenas observaram. Genjutsu, solução. Svi. Uma figura apareceu ao lado das arquibancadas dos competidores. Kakashi, que havia corrido para lá, imediatamente liberou o Genjutsu em todos. Mas, na verdade, poucas pessoas foram afetadas pelo Genjutsu. Por exemplo, Iozuki e Hinata não foram muito afetados. Ino possuía um forte poder mental e era naturalmente resistente a Genjutsu. Hinata não foi muito afetada devido ao aumento de sua força, e Ryozuki também a treinou para resistir a Genjutsu e a ensinou a lidar com ninjas que usam Genjutsu. Quanto a Karin, confiando em sua poderosa capacidade sensorial, ela descobriu a influência do Genjutsu precocemente e em seguida rompeu o Genjutsu com a ajuda do enorme chakra em seu corpo. Afinal, o que Kabuto e os outros usaram foi apenas um Genjutsu em grupo. O alcance era grande e a cobertura ampla, mas suas deficiências eram realmente óbvias. Bastava para lidar com genin comuns e pessoas comuns, mas a maioria dos Chunin conseguia dissipar esse Genjutsu com facilidade. Ryozuki, Naruto e Sasuke, vou dar a vocês uma missão de nível A agora. Kakashi disse com uma expressão séria. Desculpe, por favor, me perdoe por recusar. Preciso devolvê-los agora. Não tenho tempo para aceitar o compromisso do Kakashi-senpai. Ryozuki rejeitou categoricamente a missão de Kakashi. Ele sabia o que Kakashi queria que eles fizessem. Não era nada mais do que perseguir Gaara e seu grupo. Mas Ryozuki não estava livre. Ele tinha coisas mais importantes a fazer agora. Ao ouvir que Ryozuki havia rejeitado sua missão sem hesitar, Kakashi não teve escolha a não ser olhar para Naruto e os outros. Kakashi-sensei, vamos lá. Naruto ergueu as mãos bem alto e gritou. Ao ver isso, Kakashi apenas assentiu com a cabeça e concordou em deixar Naruto e Sasuke liderarem outras pessoas para realizar essa missão juntos. E Ryozuki também conduziu Hinata e os outros para fora do estádio. Pirralho, morra. Alguns ninjas de Sunagakure avançaram de forma imprudente. Seus olhares assassinos assustaram Ino e os outros. Parece que vocês querem morrer. Ryozuki olhou para os ninjas de Sunagakure. No segundo seguinte, algumas sombras surgiram como relâmpagos. Neste exato momento, os poucos ninjas de Sunagakure que haviam avançado à frente deles pararam. Suas cabeças se separaram do corpo e caíram no chão. Com um simples pensamento, mais sombras surgiram debaixo dos pés de Ryozuki num instante, cobrindo uma grande área ao seu redor. Para onde quer que fossem Chunins ou Junins, eles não conseguiam escapar do massacre impiedoso dessas sombras sob suas mãos. Os ninjas de Konoha que ainda lutavam contra esses inimigos ficaram atônitos. Eles observaram as sombras subindo do chão e cortando as sombras daqueles ninjas. Quando as sombras foram decapitadas, os próprios ninjas também foram decapitados. Que ninjutsu é esse? Parece que é usado por aquele garoto ali. Será essa técnica secreta das sombras do clã Nara? Não parece. Matar o inimigo diretamente matando a sombra. Quem pode parar esse tipo de ninjutsu? Sem solução. Felizmente, esse cara é um ninja de Konoha como eu. Os ninjas de Konoha ao redor olharam para Ryozuki, que estava levando Hinata e os outros embora. Shikamaru, por que Ryozuki conhece a arte das sombras do seu clã? Kiba perguntou, confuso. Os outros também olharam para Shikamaru inconscientemente. A arte das sombras do nosso clã Nara não é tão variável. Shikamaru sorriu ironicamente e disse, não sei que tipo de ninjutsu é esse, mas definitivamente não é a técnica secreta das sombras do nosso clã Nara. Não é? Todos olharam surpresos para Ryozuki, que havia desaparecido ali. Esse garoto, ele nunca demonstrou tamanha habilidade. Kakashi apertou os olhos, sentindo uma leve sensação no coração. Ryozuki mostrou apenas o que queria que vissem e o que não queria que vissem jamais mostrou. Por que ele demonstrou essas habilidades repentinamente hoje? Kakashi pensou em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele percebeu que devia haver algo por trás disso. Com relação ao personagem que ele interpretava, ele apenas refletiu sobre o assunto por um tempo e não pensou mais a respeito. De qualquer forma, Ryozuki não era contra a vila. Enquanto ele continuar sendo o ninja de Konoha, nada mais importa. Ele ataque Kakashi, não Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou. Ele não precisa se preocupar com a força dos ninjas em sua aldeia. Capítulo 191.
Ryosuke não sabia quantos inimigos suas sombras haviam matado. Ele só sabia que o número de sombras que controlava havia aumentado de uma dúzia para centenas. As numerosas sombras concentravam-se nele, movendo-se num raio de 300 metros. Contanto que encontrassem um inimigo, este seria morto instantaneamente. Poucas pessoas conseguiam bloquear o ataque de suas sombras. Na verdade, resistir ao ataque da sombra era muito simples, bastava esconder a própria sombra. Por exemplo, se você for rápido, poderá evitar o ataque da sombra. Sua sombra se move com você. Isso significa que se você se afastar, sua sombra se esquivará, para que você não se machuque. Outra maneira é correr sob uma sombra maior. Assim, sua sombra desaparecerá. A sombra controlada por Ryosuke não pode entrar nessa área, então naturalmente não pode te machucar. Mas esses ninjas de Tsunagakure e Otogakure não sabiam disso. Essa habilidade de Ryosuke era desconhecida para eles. Sem informações em mãos, naturalmente eles não sabiam como resistir e foram pegos de surpresa. Assim que saiu da arena, Ryosuke encontrou Yashi acompanhado de Hanabi. Nesse momento, Yashi estava lutando contra 3 ninjas de Tsunagakure do lado oposto. A força desses 3 ninjas de Tsunagakure era pelo menos de Jounin, e um deles era até mesmo um Jounin de elite, sendo apenas um pouco mais fraco que Yashi. 1 contra 3, além de proteger uma menina. Por um tempo, Yashi ficou em desvantagem. É o pai. Ao perceber que seu pai estava em perigo, Hinata inconscientemente quis correr para ajudá-lo. Deixe comigo. Ryosuke colocou a mão no ombro de Hinata e, em seguida, apareceu atrás dos 2 Junins de Tsunagakure quase instantaneamente. Antes que os 2 Junins de Tsunagakure pudessem reagir, foram mortos por Ryosuke. O que? O único Jounin de elite restante ficou surpreso com essa cena, mas Ryosuke não lhe deu uma chance. No segundo seguinte, um clarão de espada brilhou diante dos olhos do Jounin de elite. Subconscientemente, ele quis resistir, mas sua mente ficou confusa por um instante. Quando ele se recuperou, já estava decapitado. Genjutsu mais esgrima. Essa não foi a dança da lua crescente do segundo Hokage, Senju Tobirama, mas sim um movimento de espada criado por Ryosuke. Ele abandonou a dança da lua crescente. Este movimento enfatiza a velocidade e faz com que o alvo entre em um transe momentâneo por meio de Genjutsu, desferindo um golpe fatal no inimigo. Este movimento foi uma técnica de esgrima criada por Ryosuke depois que ele obteve o talento Espadachim das Sombras. Essa habilidade com a espada por si só já seria suficiente para ser classificada como de nível A. Considerando também a inclusão de competidores talentosos, mesmo que Atake Sakumo renascesse e competisse com ele apenas em esgrima, ainda assim perderia. Atualmente, seja em ninjutsu, taijutsu, genjutsu, kekei genkai ou esgrima, Ryosuke era pelo menos de nível Kage em todas essas áreas. A maioria deles estava até acima do nível Kage. Se ele usasse ninjutsu no modo sábio, atingiria um nível quase equivalente ao dos 6 caminhos. Ele não tinha defeitos. Até mesmo seu ponto fraco era algo que a maioria das pessoas não seria capaz de contestar. Yashi observou a facilidade com que os 3 ninjas de Tsunagakure foram eliminados, e por um tempo também por Ryosuke. Ele não sabia o que dizer, apenas sentia que a maior parte de sua vida havia sido em vão. Ele era ainda mais fraco do que uma criança de 12 anos? Uau! Cunhado, você é incrível! Yashi ficou tão surpreso que não conseguiu falar, mas Hanabi, que estava protegida por ele atrás de si, gritou. Desde que Hanabi o chamou de cunhado, o afeto de Ryosuke por ela aumentou consideravelmente. Você é a Hanabi, certo? Sua irmã sempre fala de você para mim. Ela diz que você é muito inteligente. Ryosuke elogiou Hanabi com um sorriso. Cunhado, você é realmente incrível. Hanabi, que foi elogiada, também disse isso com um sorriso feliz. Não é nada, é só que eles são muito fracos, disse Ryosuke. Yashi, Não, o que você quer dizer, garoto? Eles são muito fracos? Então, o que sou eu? O mais fraco dos mais fracos? Mas Yashi definitivamente não era fraco. O motivo pelo qual ele ficou em desvantagem agora foi simplesmente porque teve que proteger sua filha pequena. Se não houver preocupações com sua força quase de nível Kage, ainda não será problema matar os 3 ninjas da areia com um inimigo e 3 inimigos. A aldeia está um caos agora, vou mandar você de volta. Ryosuke não percebeu que havia ferido Yashi, seu futuro sogro, sem querer, e considerando a situação atual na vila, propôs escoltá-los de volta sozinho. Sim. Antes que Yashi concordasse, Hanabi já havia batido palmas alegremente. Yashi, que queria bancar o durão, ficou sem graça, mas só conseguiu acenar com a cabeça em concordância. Ryosuke também não se importava. De qualquer forma, ele não era uma boa pessoa aos olhos do sogro. Afinal, seria estranho gostar da pessoa que lhe roubou a filha. Então vamos lá, disse Ryosuke. A distância entre o local do terceiro exame Chunin e a sede do clã Hyuga não é muito grande. Ao longo do caminho, Ryosuke abriu caminho. Os ninjas de Tsunagakure e Otogakure que haviam entrado na vila não conseguiram se aproximar deles de forma alguma. Eles chegaram às terras do clã Hyuga sem nenhum perigo durante o trajeto. Ino, você e Karin ficarão aqui no clã Hyuga por enquanto. Eu irei buscá-las quando tudo isso terminar, disse Ryosuke para Ino. Agora em Konoha, o lugar mais seguro deve ser as terras do clã Hyuga. O clã Hyuga era muito grande. Eles possuíam um grande número de Chunins e Junins, o suficiente para resistir aos inimigos que se aproximavam. Além disso, seu Byakugan era bom em reconhecimento, então não havia necessidade de se preocupar em serem pegos de surpresa por ninjas de Tsunagakure e Otogakure. Ryosuke ficaria aliviado se Karin e Ino ficassem aqui. Mas mesmo que algo desse errado, Ryosuke estava preparado. Um de seus clones das sombras estava sempre de guarda por perto. Se houver algum perigo, com a velocidade de Ryosuke, ele pode chegar aqui num instante.
Ele já havia tomado providências infalíveis para garantir a segurança de sua mãe. Ryozuki-kun, você não vai ficar? Hinata e os outros olharam para Ryozuki com preocupação. Ainda tenho coisas para resolver. Não se preocupe, essas coisas não podem me machucar em nada. Após Ryozuki terminar de falar, ele acenou com a cabeça para Yashi, que estava ao lado, e desapareceu num instante. Certo, não se preocupe. Com a força desse garoto, esses invasores não podem fazer nada com ele. Embora Yashi não gostasse desse possível genro que o havia envergonhado, ele tinha que admitir que, com a força demonstrada por Ryozuki agora há pouco, esses ninjas que invadiram Konoha realmente não podiam fazer nada contra ele. Mesmo que ele fosse emboscado ou algo do tipo, não seria fácil escapar com a técnica do deus voador do trovão. Ryozuki ficará bem. Karin olhou para Hinata e Ino ao seu lado e as confortou. Afinal, ela fez com que Ryozuki destruísse toda Kusagakure com um único ninjutsu. Se atacassem Ryozuki, todos esses intrusos estariam apenas enviando suas cabeças para ele. Edifício Okage. Quando Ryozuki acompanhou Hinata e os outros de volta ao clã Hyuga, um de seus clones de madeira apareceu aqui. Mesmo quando a vila foi invadida, ainda havia muitos ninjas guardando o prédio do Okage. Afinal, muitos dos maiores segredos da vila estavam escondidos aqui. Até mesmo tesouros como o pergaminho dos selos eram guardados aqui, então era naturalmente impossível que fossem deixados sem vigilância. A pessoa encarregada de guardar o prédio do Okage era Sarutobi Azuma, filho de Sarutobi Hiruzen. Nesse momento, o clone de madeira de Ryozuki, disfarçado de ninja Ambu, entrou sorrateiramente no escritório do Okage. Será que aquele velho Sarutobi Hiruzen colocou o pergaminho dos selos aqui? O clone de madeira foi abrir a gaveta da escrivaninha. Na primeira gaveta havia uma bola de cristal. Era a bola de cristal que Sarutobi Hiruzen costumava usar para espiar. Bobagem. O clone de madeira jogou a bola de cristal para o lado e abriu as outras gavetas. Mas essas gavetas estavam cheias apenas de documentos e coisas do gênero. Está guardado nestes armários? O clone de madeira abriu a porta do armário. Assim que abriu a porta, viu um enorme pergaminho dentro do armário. Será que foi colocado aqui mesmo? Não há barreiras ou algo semelhante para protegê-lo? Após ficar momentaneamente atônito, ele imediatamente retirou o pergaminho dos selos do armário. Como resultado, assim que foi retirado, ele descobriu que havia uma pilha de etiquetas explosivas presas à parte de trás do pergaminho dos selos. Eu sabia. No segundo seguinte, bum! Uma explosão destruiu todo o armário e alarmou também os ninjas que guardavam o prédio do Okage. Um grupo de pessoas chegou por este lado. Em meio à fumaça e à poeira, o clone de madeira pegou o pergaminho dos selos com uma mão e bateu com força no chão com a outra. Liberação da terra. Técnica do formiga-leão. Azuma e os outros que haviam acabado de entrar correndo no escritório do Okage não tiveram tempo de ver claramente a aparência do intruso. O corpo inteiro do Okage foi despedaçado e desabou no chão. Tome cuidado! Azuma gritou bem alto. Ele saiu correndo do escritório do Okage e aterrissou no espaço aberto em frente ao prédio do Okage. Uma grande porção de terra à sua frente foi coberta pela liberação de terra do clone de madeira, e isso destruiu o prédio do Okage, fazendo com que todo o edifício afundasse no solo. Azuma observou essa cena com uma expressão sombria. Vários ninjas apareceram ao redor dele. Todos eles eram do clã Sarutobi, e cada um deles estava no nível Jounin, havendo inclusive muitos ninjas com a força de um Jounin de elite. O grupo olhou para Azuma, aguardando sua ordem. Encontrem! Precisamos encontrar esse intruso, Azuma gritou com uma expressão sombria. Seu pai lhe havia incumbido da tarefa de guardar o prédio do Okage, o que por si só era uma tarefa fácil. Mas ele acabou vendo o intruso afundar todo o prédio do Okage no chão. Como ele encararia o pai? Isso não provaria que ele não tem nenhuma habilidade? Ele só pode contar com o apoio de seu pai, o Okage? Então, ele teve que encontrar o intruso e recuperar o que aquele cara havia levado do prédio do Okage. Azuma ainda não sabia que o clone de madeira havia levado o pergaminho dos selos. Caso contrário, ele poderá ficar ainda mais ansioso. Eu vi, aquela pessoa está ali. De repente, um Jounin notou uma figura suspeita aparecendo por perto com um enorme pergaminho nas costas. Azuma olhou rapidamente para lá e gritou imediatamente, é ele, agarrem-no. Assim que viu o pergaminho nas costas do homem, reconheceu que se tratava do pergaminho dos selos. Afinal, esse objeto era guardado por Sarutobi Hiruzen durante todo o ano, e Azuma, como filho de Sarutobi Hiruzen, podia lê-lo sempre que quisesse. Outros ninjas de Konoha precisam dar grandes contribuições ou ter talento suficiente para conseguir ler o pergaminho dos selos, e só podem escolher um ninjutsu para aprender. Mas Azuma, como filho do Okage, podia ler qualquer tipo de ninjutsu no pergaminho dos selos à vontade. Sarutobi Hiruzen foi muito bom para seu filho. É uma pena que Azuma não tenha correspondido às suas expectativas. Obviamente, ele possuía os melhores recursos de toda Konoha, mas sua habilidade era extremamente limitada em comparação. A classificação de Azuma em Konoha era Elite Jounin, mas na verdade sua verdadeira força se limitava ao nível de um Jounin formal. O motivo pelo qual ele se tornou um Jounin de elite foi inteiramente devido ao nepotismo de Sarutobi Hiruzen. Se não fosse pela extrema decepção com seu filho caçula, Sarutobi Hiruzen jamais cogitaria criar seu neto Konohamaru para ser Okage. Afinal, seria bom se o filho dele se tornasse o Okage. Não seria necessário esperar mais 10 anos. Nessa altura, Konoha ainda pertenceria ao clã Sarutobi. Mas na verdade, Azuma não era capaz o suficiente. Capítulo 192. Um grupo de Jounins do clã Sarutobi cercou o clone de madeira. O clone de madeira que carregava o pergaminho dos selos, olhou para aquelas pessoas e ficou surpreso ao descobrir que todas pareciam ser ninjas do clã Sarutobi. Hehe.
Sarutobi Hiruzen realmente organizou tudo muito bem. Os outros estão trabalhando duro na linha de frente. E os ninjas do clã Sarutobi estão hospedados no prédio do Hokage em paz de espírito e não precisam ir a lugar nenhum. O clone de madeira zombou. Embora Sarutobi Hiruzen não pudesse prever o futuro, ele sabia que Orochimaru havia chegado a Konoha, pois já havia aparecido durante o segundo exame Chunin. Portanto, ele designou os ninjas do clã Sarutobi para cuidarem do prédio do Hokage, enquanto a tarefa de guardar o local do terceiro exame foi entregue a outros ninjas de Konoha. Obviamente, esse arranjo foi intencional e feito para reduzir as baixas em sua própria família. Se Orochimaru realmente quer fazer alguma coisa, ele definitivamente atacará o local da terceira prova. E quanto ao prédio do Hokage? Por que Orochimaru iria para lá? Ele não precisava do pergaminho dos selos. Afinal, ele já viu isso várias vezes. Caso contrário, onde ele teria aprendido Jutsu Edo Tensei? Quando Orochimaru e Danzou ainda eram parceiros, Danzou pessoalmente trouxe o pergaminho dos selos para ele, para que Orochimaru pudesse ajudá-lo a pesquisar as células de Hashirama e o Sharingan. Existem muitas técnicas proibidas no pergaminho dos selos. Embora Orochimaru não conseguisse aprender muitas coisas, ele ainda se lembrava de bastante coisa. Portanto, o pergaminho dos selos era inútil para ele. Naturalmente, o prédio do Hokage não lhe era muito atraente. Mas Sarutobi Hiruzen jamais imaginou que Ryosuke atacaria o prédio do Hokage em vez de Orochimaru. Ele achava que era um acordo infalível. No fim, ele até tomou a iniciativa de enviar a elite do clã Sarutobi para Ryosuke. Para ser preciso, seu clone de madeira. Afinal, o corpo principal de Ryosuke ainda estava a caminho do clã Hyuga. Entreguem o pergaminho dos selos. Azuma liderou o grupo de ninjas Sarutobi para cercar o clone de madeira. Havia mais de 20 Junins do clã Sarutobi aqui, e muitos deles eram até mesmo Junins de elite. Com uma formação dessas, mesmo que o oponente fosse uma potência do nível Kage, ainda assim seria derrotado. Portanto, Azuma estava confiante e não tinha receio de falhar. No entanto, diante dos mais de 20 ninjas do clã Sarutobi que o cercavam, o clone de madeira juntou as palmas das mãos calmamente, bateu no chão e gritou: "Liberação de gelo, ataque das 100 feras." O que? Os olhos de Azuma se arregalaram em espanto ao ver inúmeras camadas de gelo se espalharem. Então, 10 feras de gelo ferozes rugiram contra os ninjas do clã Sarutobi. Pá! É liberação de gelo. Será que esse cara é do clã Yuki de Kirigakuri? Malditos ninjas de Kirigakuri, o que eles estão fazendo? Todos usem liberação de fogo. Os ninjas do clã Sarutobi são mestres em liberação de fogo. Nesse momento, os cerca de 20 ninjas do clã Sarutobi que cercavam o clone de madeira se acalmaram. Eles começaram a fazer selos de mão e a usar vários ninjutsus de liberação de fogo para atacar as bestas de gelo gigantes que os atacavam. No entanto, justo quando acreditavam com confiança que a liberação de fogo poderia derreter essas bestas de gelo, ficaram horrorizados ao descobrir que, após romperem o bloqueio da liberação de fogo, o tamanho das bestas de gelo não havia mudado muito. Eles haviam encolhido tão pouco que era invisível a olho nu. Centenas de bestas de gelo passaram pisoteando o local. Esses ninjas do clã Sarutobi eram bastante poderosos. Mas, diante desse grupo de criaturas de gelo quase indestrutíveis, eles só puderam escapar envergonhados. Se não conseguissem escapar, seriam mortos instantaneamente por uma besta gigante de gelo, ou seriam transformados em esculturas de gelo. O clone de madeira observou a cena com olhos frios. Ele olhou em volta e depois acenou com a mão. Milhares de espinhos de gelo foram disparados em direção aos ninjas em fuga. Em um instante, os cerca de 20 ninjas do clã Sarutobi que haviam cercado o clone de madeira agressivamente se viram em uma situação desvantajosa. Em tão pouco tempo já havia muitas vítimas. Liberação de fogo, queima de cinzas. Azuma correu para a retaguarda do clone de madeira sob a proteção de 2 Junins de elite do clã Sarutobi. Ao mesmo tempo, os 2 Junins de elite responsáveis por protegê-lo também usaram balas de chamas do dragão de fogo. No entanto, no segundo seguinte, uma parede de gelo ergueu-se do chão, bloqueando os ataques dos 3. Após a quebra da parede de gelo, o clone de madeira havia desaparecido. Antes que Azuma e os outros pudessem saber onde estava o clone de madeira, ele já havia aparecido acima de suas cabeças. Liberação de gelo, lança de gelo. Uma lança de gelo surgiu na mão do clone de madeira e disparou, atravessando instantaneamente o corpo de um Jounin de elite do clã Sarutobi. O sangue congelou no instante em que foi espirrado, formando cristais de gelo semelhantes a rubis que caíram no chão. Svi! O clone de madeira esquivou-se e avançou para a frente de outro Jounin de elite do clã Sarutobi, derrubando-o com Konoha Senpu. Ao mesmo tempo, com um gesto da mão direita, uma estaca de gelo se estendeu instantaneamente, atravessando seu peito como um raio. Liberação de fogo, fogo. Azuma formou um selo de mão com ambas as mãos e estava prestes a usar a liberação de fogo para matar o clone de madeira a queima-roupa. Então, no segundo seguinte, uma mão cobriu sua cabeça e a geada se espalhou. Num instante, Azuma foi congelado e transformado numa escultura de gelo. Svi! Vestindo um corta-vento preto e uma máscara branca, Ryosuke apareceu diante do clone de madeira e tomou o pergaminho dos selos das mãos dele. O pergaminho foi aberto e Ryosuke o guardou após confirmar que se tratava do verdadeiro pergaminho dos selos. Sua missão terminou. Ele disse isso ao clone de madeira. O clone de madeira assentiu com a cabeça e tomou a iniciativa de se dispersar, deixando uma grande árvore no local, que se erguia do chão. Ryosuke lançou um olhar para a cena caótica ao seu redor e em seguida desapareceu num instante. No telhado, 4 formações de chamas violetas envolveram todo o telhado. Neste momento, dentro da barreira, Orochimaru se despedia pela última vez de seu professor. Depois de hoje, Konoha, o moinho de vento imóvel voltará a girar. A era do terceiro Hokage também chegará ao fim.
Nesse momento, Ryozuki apareceu do lado de fora da barreira. Ele lançou um olhar para os ninjas Zambu, que pareciam estar assistindo a um espetáculo, e uma expressão de dúvida brilhou em seus olhos. Por que esses Zambu pareciam não ter pressa? Esse pensamento passou pela cabeça de Ryozuki, e então ele simplesmente ignorou aqueles ninjas da Ambu. Ele agarrou a barreira à sua frente com as duas mãos. O efeito da formação das 4 chamas violetas é queimar instantaneamente aqueles que entram em contato com ela. A terrível chama violeta pode queimar tudo, perdendo apenas para a chama de Amaterasu. Mas Amaterasu nunca queimou ninguém até a morte. Mas as chamas da formação das 4 chamas violetas realmente queimaram pessoas até a morte. Mas naquele momento as mãos de Ryozuki estavam cobertas por uma camada de chakra, e as chamas continuavam a queimar o chakra ligado às suas mãos. Seu chakra foi consumido de forma desenfreada, mas não se comparava à regeneração de chakra de Ryozuki. Abra para mim. Ryozuki rasgou a barreira violentamente com as mãos, abrindo um buraco na superfície da formação das 4 chamas violetas. Então ele entrou. A abertura atrás dele fechou-se rapidamente. Os 4 ninjas de Otogakuri que comandavam a formação das 4 chamas púrpuras o avistaram imediatamente. Lorde Orochimaru, alguém invadiu. Os 4 imediatamente informaram Orochimaru da notícia. Orochimaru, que estava discutindo com seu professor, franziu a testa ao ouvir isso. Com um movimento rápido, ele imediatamente forçou Sarutobi Hiruzen a recuar para sua frente e olhou para ele. Ninja Ambu? Na primeira vez que Orochimaru viu a outra pessoa, pensou que fosse um Ambu, mas após observá-la com mais atenção, ficou óbvio que não se tratava de um ninja da Ambu de Konoha. Era um homem mascarado cuja identidade era desconhecida. Sarutobi Hiruzen também encontrou a outra parte. Ele não agiu precipitadamente porque não sabia se era um inimigo ou um amigo. Há algo de que você precise aqui que tenha trazido esta empresa? Orochimaru não queria criar um inimigo desnecessariamente. Seu objetivo era matar seu professor. Quanto ao homem mascarado à sua frente, quem sabe quais são seus planos? Estou aqui para pegar algo. Ryozuki falou com uma voz sinistra, completamente diferente da sua própria. Senhor, contanto que o senhor se una a mim para capturar esse rebelde, posso lhe dar o que quiser. Sarutobi Hiruzen aproveitou imediatamente a oportunidade e gritou. Sério? O Lorde Hokage é realmente generoso. Ryozuki olhou para Sarutobi Hiruzen com olhos sombrios, e este sentiu-se arrepiado. Esse cara... Sarutobi Hiruzen não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. Nesse momento, Ryozuki disse em voz baixa, e se eu quiser sua cabeça, Lorde Hokage? Sarutobi Hiruzen. Orochimaru. Orochimaru olhou para Ryozuki pensativo. Será que esse cara é algum tipo de inimigo que seu professor provocou? Ou algum ninja da aldeia? Inconscientemente, Orochimaru pensou em Ryozuki, a quem encontrara uma vez na Floresta da Morte. Mas o homem mascarado à sua frente lhe transmitia uma sensação completamente diferente da de Ryozuki, e não parecia ser a mesma pessoa. Tenho alguma queixa contra Vossa Excelência? Sarutobi Hiruzen perguntou com uma expressão sombria. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Sem ressentimentos. Então por que Vossa Excelência quer a minha cabeça? Sarutobi Hiruzen questionou furioso. Já que não havia inimizade entre eles, por que esse cara queria a cabeça dele? Bem, na verdade eu estava brincando. Ryozuki deu um sorriso sinistro. Independentemente do ponto de vista dos outros, não parecia uma piada. Tanto Orochimaru quanto Sarutobi Hiruzen olharam para esse intruso inesperado com apreensão. A capacidade desse cara de romper a formação das 4 chamas violetas foi suficiente para demonstrar sua força. Por isso, Orochimaru e Sarutobi Hiruzen foram cautelosos. Orochimaru, você não quer dar uma carona para o seu professor? Por que você não faz isso? Disse Ryozuki de repente. Orochimaru olhou para ele friamente sem dizer uma palavra. O significado era muito claro. Orochimaru estava em guarda contra Ryozuki e não ousou lutar. Ao ver isso, Ryozuki balançou a cabeça em sinal de desapontamento. Inicialmente, ele queria examinar mais de perto o fratricídio entre mestre e aluno, mas não podia fazer nada se eles não cooperassem. Esquece. Vou pegar as coisas e ir embora, pensou Ryozuki. No segundo seguinte, Mangekyou. Pesadelo. No instante em que o Mangekyou foi ativado, o olhar de Ryozuki encontrou o de Sarutobi Hiruzen. Ao mesmo tempo, o pesadelo de Genjutsu que ele havia desenvolvido com base nas características de seu próprio par de Mangekyou também apareceu. Num instante, Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage, também foi apanhado e arrastado para o mundo do Genjutsu. Esse Genjutsu era muito mais forte do que o Genjutsu que Ryozuki havia usado em Orochimaru na Floresta da Morte. Na verdade, o Genjutsu que Ryozuki havia usado em Orochimaru antes era uma versão simplificada do pesadelo. O verdadeiro pesadelo exige a cooperação do Sharingan para exercer o máximo efeito. Sarutobi Hiruzen, que estava sob o Genjutsu naquele momento, ficou extremamente chocado. Essa pessoa misteriosa e desconhecida possuía um par de Mangekyou Sharingan. Esse cara é um remanescente do clã Uchiha? Sarutobi Hiruzen entendeu. Esse cara estava mentindo quando disse que não sentia ódio dele. Esse cara está aqui para vingar o clã Uchiha. Os remanescentes do clã Uchiha, e um que inclusive despertou o Mangekyou. Mas por que ele nunca tinha ouvido falar de tal pessoa antes? Se existisse um membro do clã que tivesse ativado o Mangekyou, Itachi e a Raiz seriam capazes de exterminar facilmente o clã Uchiha? Ou será que esse Mangekyou despertou após o genocídio? Então, como ele escapou do genocídio? Sarutobi Hiruzen contou os corpos nas terras do clã Uchiha em seguida e confirmou que todos os membros do clã Uchiha estavam presentes. Com exceção dos irmãos Uchiha Itachi e Uchiha Sasuke, nenhum outro Uchiha estava desaparecido. Então, quem é essa pessoa à sua frente? Será que esse cara é a arma secreta que o clã Uchiha vinha escondendo o tempo todo? Capítulo 193. No instante em que Sarutobi Hiruzen foi arrastado para o mundo do Genjutsu, Ryozuki apareceu diante dele num lampejo. Puff!
houve algum respingo de sangue. Ryozuki arranhou a bochecha de Sarutobi Hiruzen com a kunai que tinha na mão, e uma ferida horrível apareceu no rosto envelhecido de Sarutobi Hiruzen. Ele coletou uma gota do sangue de Sarutobi Hiruzen e imediatamente fez com que o sistema a transformasse em uma entrada de talento. Jin. Conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. O Hokage mais forte, nível roxo. Sistema, você está se divertindo de novo. Ryozuki olhou para a entrada de talento transformada e sorriu. O Hokage mais forte? Não é assim que Sarutobi Hiruzen se autodenomina? Ele verificou imediatamente as características desse novo talento. O Hokage mais forte, nível roxo, no livro didático da Escola Ninja, você está registrado como o Hokage mais forte de Konoha. Sob sua liderança, o desenvolvimento da aldeia cresceu exponencialmente, as pessoas viveram uma vida de prosperidade e paz, e inúmeras pessoas o elogiaram. Até mesmo Uchiha Madara se atreveria a te chamar de o mais descarado. O título de Hokage mais forte é bem merecido. Poder ninjutsu mais 400%. Sem vergonhice mais 500%. Vem com a vontade do fogo. Vontade do fogo. Quando você explica a vontade do fogo aos outros, eles ficam mais convencidos. O que é isso? Essa habilidade não pode ser considerada inútil. Pelo menos o atributo de poder ninjutsu é bastante útil, mas os outros atributos eram completamente inúteis. Por que Ryozuki desejaria aumentar sua falta de vergonha? Felizmente, pelo menos havia um atributo bônus de poder ninjutsu. Caso contrário, Ryozuki consideraria essa entrada de talento como sendo a mesma do primeiro Kage das Trevas e a usaria para síntese. Após equipar essa entrada de talento, Ryozuki se afastou. Imediatamente, ele tomou a iniciativa de liberar o Genjutsu sobre Sarutobi Hiruzen. Se ele não remover o Genjutsu com a habilidade de Sarutobi Hiruzen, ele nunca mais conseguirá se livrar dele pelo resto da vida. Após se livrar da influência do Genjutsu, Sarutobi Hiruzen ajoelhou-se fracamente sobre um joelho no telhado. Ele respirava com dificuldade. Estava suando muito e parecia exausto. Você é o remanescente de Uchiha. Sarutobi Hiruzen olhou para Ryozuki horrorizado. O que? Surpreso, Orochimaru olhou inconscientemente nos olhos de Ryozuki e, com certeza, viu um par de Mangekyou que nunca tinha visto antes. Mangekyou como Itachi. A ganância brilhou nos olhos de Orochimaru, mas logo ele se lembrou de ter sido morto instantaneamente por Itachi, e seu rosto tornou-se sombrio novamente. Caramba! O Sharingan era como seu nêmesis natural. O ódio dos Uchihas não tem nada a ver comigo, então você não precisa se preocupar com um ataque meu por causa do genocídio Uchiha, disse Ryozuki com desdém. Sarutobi Hiruzen, Você ouviu o que acabou de dizer? Você já não me atacou? Mas, na verdade, Ryozuki estava dizendo a verdade. Ele só atacou Sarutobi Hiruzen para obter seus feromônios biológicos e transformá-los em entradas de talento. Não no que diz respeito ao clã Uchiha. Pode ir, eu já estou indo. Ryozuki já havia conseguido o que queria. E se ele continuasse ali, esses dois caras poderiam parar de brigar. Então ele simplesmente se virou e foi embora. Assim que ele se fosse, nem Orochimaru nem Sarutobi Hiruzen se importariam mais com a sua existência. Mas Sarutobi Hiruzen acabará de ser atingido por seu Genjutsu e estava bastante enfraquecido naquele momento. O impacto não foi grande, mas definitivamente não foi pequeno. Será que ele conseguirá selar os braços de Orochimaru no final? Ou, será que desta vez ele vai selar algo diferente? Tipo 10 dedos ou algo assim? Utilizando o mesmo método para desmantelar a formação das 4 chamas violetas, Ryozuki retornou diretamente para fora da barreira. Assim que saiu, foi cercado por um grupo de ninjas da Anbu. Parar. Ryozuki não tinha tempo para perder com esse grupo de ninjas Anbu. Genjutsu, Deus da Destruição. Com um simples olhar, a dúzia de Anbu à sua frente foi instantaneamente envolvida em um Genjutsu. No segundo seguinte, esses Anbu pareciam ter perdido a cabeça e cortaram os próprios pescoços com as kunai que tinham em mãos. Então eles caíram no chão com um sorriso estranho no rosto. Deus da Destruição era um Genjutsu criado por Ryozuki. Parece muito poderoso, mas na verdade não é tão forte assim. Ninjas extremamente determinados e cuja força se aproxima do nível Kage serão praticamente imunes a esse Genjutsu. Mas se for usada para lidar com ninjas abaixo do nível Kage, eles podem ser facilmente mortos. Isso pode privar o oponente de sua mente, fazendo com que ele caia no Genjutsu e haja de acordo com a vontade de Ryozuki. Ryozuki os fez acabar com a própria vida em massa. Sem nenhum esforço, esse grupo de ninjas Anbu deixou de existir. Svi. Ryozuki desapareceu instantaneamente. Havia mais de uma dúzia de cadáveres de Anbus ali, e todos haviam morrido de forma estranha. Após algum tempo, os ninjas de Konoha chegaram e descobriram esses cadáveres. E nessa altura, Ryozuki já havia desaparecido há muito tempo. Na vila, era possível ver por toda parte os ninjas invasores de Sunagakure e Otogakure lutando contra os ninjas de Konoha. Na área próxima à barreira da aldeia, havia várias cobras enormes que destruíam indiscriminadamente as construções da aldeia. Depressa, ataquem. Liberação de fogo, bala de chamas do dragão de fogo. Liberação de vento, esfera de vácuo. Técnica secreta, técnica de ligação das sombras. Um grande número de ninjas correu em direção às grandes cobras que estavam causando destruição. Mas essas cobras grandes tinham pele grossa e uma defesa muito boa. Além disso, havia muitos ninjas de Sunagakure por perto para deter os ninjas de Konoha. Isso tornou impossível para eles matarem essas cobras grandes por um tempo. Neste momento, sombras surgiram repentinamente no chão. As sombras brandiram suas espadas e mataram dezenas de sombras de ninjas de Sunagakure em um instante. O mais estranho é que os ninjas de Sunagakure, cujas sombras foram decapitadas, também foram decapitados instantaneamente, assim como suas sombras. Os ninjas de Konoha ficaram surpresos. Svi.
Nesse momento, Ryozuki apareceu em cena empunhando uma espada com o poder da espada devoradora das sombras. Este era, na verdade, apenas um de seus clones de madeira. Ryozuki tinha a intenção de separar suas próprias habilidades das habilidades de sua outra identidade, Mema. Quanto à mãe dele, quem sabia de suas habilidades? Será possível que a própria mãe o traísse? Então ele não estava preocupado com isso. E nesse momento, o clone de madeira que tinha a identidade de Ryozuki demonstrou sua habilidade de manipular sombras. Essa habilidade por si só foi suficiente para que o avatar tivesse força de nível Kage. Foi mais do que suficiente para lidar com esses intrusos. Evacuem rapidamente as pessoas ao redor. O clone de madeira disse em voz alta para os ninjas de Konoha atordoados ao redor. Esses ninjas de Konoha atordoados reagiram instantaneamente e rapidamente escoltaram os moradores de Konoha que estavam ao redor, para recuar para a retaguarda. Nesse momento Yamanaka Inoishi e Akimichi Shouza, que por acaso estavam no local, chegaram até o clone de madeira. Ryozuki, você tem alguma solução para essas cobras enormes? Perguntou Inoishi. Deixe-me tentar. O clone de madeira não falava muito. Então, centenas de sombras surgiram de debaixo de seus pés. Elas eram tão rápidas que os Junins de elite só viram um lampejo. No segundo seguinte, os densos ataques caíram sobre as sombras daquelas grandes serpentes. O ataque de uma única sombra não seria capaz de matar instantaneamente essas grandes serpentes, mas centenas de sombras atacavam simultaneamente. Por mais resistente que fosse a pele e a carne dessas grandes cobras, elas não conseguiam evitar o destino de serem mortas instantaneamente. Neste exato momento, essas grandes serpentes que ainda destruíam desenfreadamente os edifícios da aldeia, foram estranguladas pelas sombras. Seus enormes corpos foram cortados em várias seções e eles caíram no chão. Parece bastante simples. O clone de madeira disse com leveza. Yamanaka Inoishi Akimichi Shouza. Será que esse garoto é tão poderoso assim? Os dois olharam para ele com expressões surpresas. Uma cobra tão grande, com pele extraordinariamente resistente e carne espessa, foi morta num instante. Liberação de fogo, bala de fogo. Bum! Ao longe, ouviu-se uma enorme explosão. Jiraiya matou vários ninjas invasores de Sunagakure num instante e depois correu para cá num piscar de olhos. Parece que o problema foi resolvido. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Jiraiya olhou para as cobras mortas no chão e disse para Inoishi e os outros. Ao ouvir isso, Inoishi sorriu ironicamente e disse, o mérito não é nosso. Tudo isso foi feito pelo próprio Ryozuki. É você, pirralho. Jiraiya olhou surpreso para o clone de madeira de Ryozuki. Nem ele percebeu que aquele à sua frente era, na verdade, apenas um clone, e não o verdadeiro Ryozuki. Você aprendeu essa técnica secreta com o clã Nara? Observando as sombras ao redor, que ainda estrangulavam os inimigos, Jiraiya perguntou, curioso. Essa técnica foi de fato inspirada na arte das sombras do clã Nara, disse o clone de madeira. Svi. Nesse momento Nara Shikaku chegou aqui. Ao ouvir as palavras do clone de madeira, ele sorriu ironicamente e disse, a técnica secreta das sombras do nosso clã Nara não é tão forte quanto a sua. Obrigado por esta oportunidade, Ryozuki. Como comandante em chefe desta batalha de defesa de Konoha, Nara Shikaku acabará de calcular, aproximadamente, que os intrusos mortos por Ryozuki apenas com sua técnica secreta das sombras representavam 70% do número total de intrusos. Ou seja, ele sozinho matou mais inimigos do que todos os outros ninjas de Konoha juntos. Nara Shikaku pensou que nem mesmo a presa branca e o flash amarelo de Konoha naquela época seriam capazes de fazer isso. Mas isso se deveu principalmente ao fato de que o número de sombras era suficiente. O número de sombras sob o controle de Ryozuki aumentou de uma dúzia no início para mais de 700 atualmente. Ou seja, o número de ninjas que morreram nas mãos dessas sombras já ultrapassava os 700. Era possível imaginar o quanto Sunagakure e Otogakure haviam sofrido. Mas, infelizmente, a espada devoradora de sombras parecia funcionar apenas contra alvos humanoides. As grandes cobras que foram mortas agora há pouco não se transformaram em sombras. Obviamente, suas sombras não estavam dentro do alcance devorador da espada devoradora de sombras. Eu também sou um ninja de Konoha, é isso que devo fazer, disse o clone de madeira com uma expressão de retidão. Bom trabalho. Eu sabia que você era um cara legal. Jiraiya riu e deu um tapa no ombro do clone de madeira. Felizmente, era um clone de madeira. Se fosse um clone das sombras, esse tapa o faria desaparecer imediatamente. A propósito, o que está acontecendo com o velho? Jiraiya refletiu sobre a situação de seu professor naquele momento. Não é muito otimista. Orochimaru é muito forte, e o Lord Hokage já é bem idoso, e sua força não está mais no auge, disse Nara Shikaku. Uma pessoa misteriosa apareceu agora mesmo, e a outra pessoa usava uma máscara. O Lord Hokage disse que essa pessoa era um remanescente do clã Uchiha, e que possuía o Mangekyou Sharingan, e sua força era impressionante. Uchiha? Jiraiya franziu a testa. Ele realmente não sabia o que dizer sobre esse assunto. Os Uchiha certamente estavam errados em querer iniciar um golpe de estado. Mas Jiraiya sabia muito bem que o motivo pelo qual os Uchiha fizeram isso foi por causa da alta administração da vila. Afinal, eles eram um dos clãs fundadores de Konoha. Depois de serem intimidados repetidamente, como eles não poderiam estar com raiva? Mas o relacionamento entre Jiraiya e o clã Uchiha era mediano, e ele não tinha nenhum amigo próximo que pertencesse ao clã. Portanto, se lhe fosse realmente pedido que tomasse partido nesta questão, ele ainda escolheria ficar do lado da aldeia. Agora que um remanescente Uchiha, que inclusive havia despertado o lendário olho, havia recebido a devida atenção de Jiraiya. O que aquele Uchiha fez? Perguntou Jiraiya. Ele usou um genjutsu no Lord Hokage e matou mais de uma dúzia de ninjas Anbu com genjutsu.
O genjutsu desse homem é aterrorizante, e nenhum Jounin de elite comum consegue resistir a ele. Nara Shikaku chegou a uma conclusão a partir da análise dos cadáveres do Zambu. Ele achava que Sarutobi Hiruzen havia conseguido se livrar do genjutsu, então julgou que o genjutsu representava uma ameaça para os Jounin de elite. Mas, na verdade, Sarutobi Hiruzen não teve coragem de dizer que conseguiria se livrar do genjutsu de Ryozuki, então Nara Shikaku fez um julgamento errado. Caso contrário, Nara Shikaku pode ficar ainda mais preocupado agora. Afinal, a ameaça representada por um ninja desconhecido, contra a qual nem mesmo um poderoso Kage como o Kage consegue resistir, é absolutamente fatal. Ninjas como eles, que ainda não são do nível Kage, não durariam nem um segundo contra uma figura dessas, certo? Até mesmo um Jounin de elite terá dificuldade em resistir. Jiraiya franziu a testa. A situação tinha ficado complicada, mas não o suficiente para fazê-lo sentir-se impotente. Você sabe onde aquele cara está agora? Perguntou Jiraiya. Nara Shikaku balançou a cabeça, pois realmente não sabia disso. Esqueça. Ignore-o por enquanto, lide primeiro com esses intrusos. Vendo Nara Shikaku balançar a cabeça, Jiraiya suspirou. Ele decidiu primeiro se livrar dos intrusos na vila e depois discutir sobre esse Uchiha. Por ora, parecia que o mais importante era lidar primeiro com esses intrusos. Ryozuki, você está interessado em competir comigo para ver quem consegue matar mais intrusos? Jiraiya sorriu e disse para Ryozuki, que estava ao seu lado. O que você disse? O clone de madeira lançou um olhar rápido para Jiraiya. Ao mesmo tempo, suas sombras mataram os últimos ninjas de Tsunagakure que estavam por perto, e então centenas de sombras retornaram para a sombra dele. Jiraiya, que diabos? Como ele os matou a todos tão rapidamente? Guarde um pouco para mim. Jiraiya parecia deprimido. Ele acabará de falar sobre uma competição para ver quem mataria mais invasores. Mas agora, fora de Konoha, em uma floresta densa. Bum! Um ruído alto e repentino ecoou por toda a floresta. No segundo seguinte, incontáveis quantidades de areia se acumularam, formando uma figura enorme, e as árvores ao redor pareciam muito pequenas diante dessa figura gigantesca. Que monstro é esse? Oh não! Gaara perdeu completamente o controle. Sasuke olhou em choque para o monstro que aparecerá de repente. Entretanto, as expressões de Kankuro e Temari mudaram em surpresa, e eles recuaram inconscientemente. Como ninjas de Tsunagakure, eles estavam bem cientes das consequências do ataque de fúria de Gaara. Neste exato momento, Gaara, que deveria estar causando destruição em Konoha, em vez disso, causou destruição na floresta nos arredores de Konoha. Obviamente, isso não estava de acordo com o plano original. Mas esse plano em si tinha certos problemas, e Temari e Kankuro estavam completamente impotentes naquele momento. Diante do Gaara descontrolado, eles não ousaram se aproximar dele de forma alguma. Raposa fedorenta, está aí uma cauda que você mencionou? Em cima de uma árvore, Naruto olhou para o monstro à sua frente, mas não havia em seu rosto a mesma expressão de choque que a de Sasuke. Afinal, ele já tinha visto a raposa de 9 caudas em seu corpo inúmeras vezes no último ano ou mais. Comparada à raposa de 9 caudas, a besta de uma cauda à sua frente não era nada. O tamanho da besta de uma cauda e da besta de 9 caudas era semelhante, sendo que a besta de uma cauda à sua frente tinha cerca de 80 metros de altura. Mas em termos de impulso, comparado com a 9 caudas, foi muito pior. Eles não estavam nem um pouco no mesmo nível. Que se dane o Shukaku, ele é o mais vergonhoso entre as 9 bestas de cauda grande. Naruto, eu te darei forças, vai e dê uma surra nele. No espaço selado, a raposa de 9 caudas viu a besta de uma cauda através dos olhos de Naruto e não pôde deixar de demonstrar seu desprezo. Aos olhos da raposa de 9 caudas, Shukaku, no fim das contas, era apenas uma desgraça para as bestas com cauda. O principal ataque padrão das bestas com cauda é a Bijudama, mas a técnica favorita de uma cauda é a liberação de vento. Que tipo de porcaria é essa? Ao ver uma cauda tão arrogante, 9 caudas ficou muito chateado e, sem hesitar, emprestou sua força a Naruto. Ele disse a Naruto para usar seus poderes para derrotar Shukaku de uma cauda. Raposa fedorenta, você guarda algum rancor contra este uma cauda? Naruto piscou, surpreso. Quando ele quer pegar emprestado um pouco de chakra da raposa de 9 caudas, o acordo geralmente fica sendo adiado várias vezes. Mas hoje a 9 caudas tomou a iniciativa de lhe dar força. O sol nasceu no oeste hoje? Que absurdo você está falando? Diga logo se quer ou não. A 9 caudas não se deu ao trabalho de explicar. Ele e uma cauda, na verdade, não tinham nenhuma rixa. Dentre todas as bestas com cauda, a pior relação era entre a 9 caudas e a uma cauda. Obviamente, sua força era péssima, mas ele gostava de falar muita besteira. Ele até gosta de se gabar da própria força pelas costas. Então, a raposa de 9 caudas desprezava a besta de uma cauda. Sim, por favor. Raposa fedorenta, me dê sua força. Naruto sempre quis experimentar o poder da raposa de 9 caudas, mas ela sempre se recusou a concedê-lo a ele. Então ele nunca teve a chance de experimentar. No entanto, a raposa de 9 caudas sempre lhe sussurrava sobre o poder de uma besta com cauda e que um Jinchuriki deveria aprender a usar o poder de uma besta com cauda. Naruto percebeu que a raposa de 9 caudas estava apenas o provocando de propósito, mas também queria experimentar o poder de uma besta com cauda. Finalmente, a raposa de 9 caudas ofereceu-lhe hoje o seu poder. Como Naruto poderia recusar? Há muito tempo ele desejava testar o quão poderoso era o poder de uma besta com cauda, da qual a 9 caudas sempre falava. Lembre-se, você pode usar o poder de 3 caudas no máximo.
Se usar 4 caudas, você entrará em um estado de fúria descontrolada, e nem eu poderei te ajudar. Antes de emprestar seu poder a Naruto, a raposa de 9 caudas o lembrou disso. Afinal, a besta com cauda e o Jinchuriki são a mesma coisa. Quando Naruto enlouquecer completamente e morrer, a besta com cauda, ou seja, ele também morrerá. Embora uma besta com cauda possa ser ressuscitada, isso levará muito tempo, e a raposa de 9 caudas não queria esse resultado. Já era muito triste ser selado e perder sua liberdade. Ele também não queria perder a consciência. Não seria pior? Então, a raposa de 9 caudas tomou a iniciativa de lembrar Naruto, porque ele realmente não conseguia impedir a loucura de Naruto. Em última análise, o problema estava na vedação. Era demasiado opressivo. Certo, entendi, se apresse, disse Naruto ansiosamente. Ele mal podia esperar para experimentar como seria empunhar o poder da raposa de 9 caudas. O outro lado, Gaara usou a técnica de fingir sono para fazer com que uma cauda aparecesse completamente no mundo exterior. Neste momento, Shukaku, que acabará de recuperar sua liberdade, riu animadamente. Ele tinha a ilusão de que era livre e podia fazer qualquer coisa. Esse chakra é daquela raposa? Shukaku, que ainda estava empolgado, de repente sentiu um chakra extremamente familiar. É aquela raposa fedorenta. Mesmo que ele se esquecesse do chakra de outras bestas com cauda, ele não se esqueceria do chakra da 9 caudas. Raposa fedorenta, saia daqui! Shukaku gritou desafiador e arrogante. Neste momento, bum! Shukaku viu uma figura carmesim se chocar contra ele num instante. Com um estrondo alto, a floresta atrás dele foi atingida e uma grande abertura foi formada pela onda de choque. Shukaku, que havia sido empurrado, sentiu uma forte dor aguda. Seu enorme corpo foi completamente nocauteado. Shukaku voou centenas de metros e caiu na floresta, gritando alto. Quem é? Quem se atreve a me atacar de surpresa, Lorde Shukaku? Shukaku levantou-se do chão, rosnou furiosamente e olhou em volta. Neste momento, ele percebeu uma figura minúscula se movendo rapidamente no chão. Essa é Raposa Fedorenta? Svi! A figura carmesim surgiu diante de Shukaku num instante, e uma mão em forma de garra se fechou em um punho e desferiu um soco poderoso na cabeça de Shukaku. Bum! Areia espirrou. Shukaku cambaleou e deu vários passos para trás. Raposa fedorenta maldita. Pirralho, parece que você quer morrer. Shukaku ficou furioso. Ele reconheceu de imediato que a figura carmesim à sua frente era o garoto Jinchuriki da raposa de 9 caudas de antes. E esse pirralho estava usando o poder daquela raposa fedorenta naquele momento. Naruto, que tinha 3 caudas atrás de si, sentia que sua mente estava repleta de pensamentos sobre destruir tudo. Ele balançou a cabeça e finalmente percebeu porque a raposa de 9 caudas havia dito que ele só poderia suportar a força de, no máximo, 3 caudas. Neste momento, ele já sentia uma forte vontade de destruir tudo. Se houvesse mais uma cauda, ele provavelmente enlouqueceria completamente e perderia o controle. Mas será que esse é o poder daquela raposa? Ela é realmente muito forte. Naruto sorriu. Visto de fora, parecia que uma raposa monstruosa estava sorrindo. Parecia muito assustador. Sasuke, que estava gravemente ferido, apoiou o próprio corpo e subiu em uma árvore. Ao observar o campo de batalha à distância, as pálpebras de Sasuke se contraíram. Ele viu uma figura carmesim atacando constantemente o enorme monstro, e o monstro parecia estar sendo espancado. É o Naruto? Talvez fosse telepatia entre bons amigos ou algo mais, mas Sasuke reconheceu Naruto mesmo depois de Naruto ter se transformado em uma besta com cauda. Será essa a verdadeira força de Naruto? Sasuke olhou para o Naruto de 3 caudas que tinha o poder de matá-lo com um único golpe à distância, e seu cérebro entrou em frenesi por um instante. Svi! Ryozuki apareceu por perto nesse momento. Ele observou a batalha entre Naruto de 3 caudas e Shukaku à distância. Parece que desta vez Naruto pegou emprestado o poder da raposa de 9 caudas, em vez de invocar Gamabunta para lutar com Shukaku. O poder de 3 caudas já é tão forte assim? Ryozuki olhou para o Naruto de 3 caudas que perseguia Shukaku e de repente entendeu porque se dizia que o estado mais forte das bestas com cauda não era o seu estado selvagem, mas sim o estado após elas se unirem perfeitamente a um Jinchuriki. Ele refletiu sobre as várias formas de Naruto em seu período posterior, como o modo chakra da raposa de 9 caudas. A força que Naruto demonstrou nesses modos foi definitivamente maior do que a da raposa de 9 caudas. No entanto, a força de uma cauda é bem fraca, como esperado da desgraça das bestas com cauda. Ryozuki balançou a cabeça enquanto olhava para Shukaku, que continuava usando o estilo vento à distância, mas errava repetidamente. Ele não conseguiu derrotar nem mesmo Naruto com 3 caudas. Que vergonha para as outras bestas com cauda. Mas isso aconteceu porque Shukaku não estava disposto a cooperar com seu anfitrião. Caso contrário, se ele também tivesse emprestado seu poder a Gaara e permitido que Gaara entrasse no modo besta com cauda em um estado de sanidade, ele não estaria em uma situação tão desvantajosa. Afinal, Shukaku poderia facilmente emprestar seu poder a Gaara sem se preocupar com a possibilidade de Gaara se perder. Após observar a batalha do alto, observando a cena por um tempo, Ryozuki teve uma ideia repentina. As células do corpo humano são feromônios biológicos, e podem ser transformadas em entradas de talento. Então o que dizer das bestas com cauda? Ryozuki teve um capricho. Ele pensou em coletar um pouco de chakra de besta com cauda e ver se conseguiria usar o sistema para convertê-los em entradas de talento correspondentes. Afinal, o chakra das bestas com cauda é como sua carne e sangue. Seja a raposa de 9 caudas ou outras bestas com cauda, seus corpos são todos formados por chakra puro. Em teoria, Ryozuki precisa obter o chakra puro de uma besta com cauda, e não o tipo de chakra que é a fusão do chakra da besta com cauda e o chakra do Jinchuriki.
Então, ele será capaz de transformá-lo em entradas de talento correspondentes? Ryosuke achava que a possibilidade disso dar certo não era pequena, e por acaso havia duas bestas com cauda bem na frente dele. Ele saberia se simplesmente experimentasse, não é? Ao pensar nisso, Ryosuke deixou de estar ali apenas para observar a diversão. Ele sobrevoou a área, apoiado na areia sob seus pés, e logo chegou ao alcance deste campo de batalha. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!